União Soviética, China, Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, o que todos esses países têm em comum? Esses países, influenciados pelas obras patéticas de Marx e Engels, tentaram ou tentam atingir, por meio de políticas socialistas, se aproximar da utopia comunista. Na página 88 do meu exemplar do Manifesto do Partido Comunista, diz que uma das medidas necessárias para a implantação da ditadura do proletariado e do sistema socialista é justamente a centralização do sistema de comunicação nas mãos do Estado. Isso aconteceu na União Soviética através da Direção-Geral de Assuntos Literários e Editoriais, chamado de Glavlitch, que era o órgão oficial do governo para censurar e proteger os segredos de Estado da União Soviética. Fundado oficialmente em 22 do século passado e que funcionou até 1991. Acontece na China hoje em dia com a muralha digital. Os conteúdos proporcionados pelos algoritmos chineses são totalmente diferentes do restante do mundo. O próprio TikTok, aplicativo de uma empresa chinesa, não funciona lá dentro com o conteúdo gerado no resto do mundo. Na Coreia do Norte, ninguém de fato sabe o que acontece lá dentro. E todos os conteúdos veiculados na mídia de lá passam por 3 filtros de censura. Na Venezuela, em 2006, Hugo Chávez fez algo bem parecido com o que vamos abordar nesse vídeo aqui. Ele cancelou a licença de transmissão de uma TV privada, alegando que ela praticava discursos golpistas. Aqui no Brasil nós estamos indo exatamente pelo mesmo caminho. Embora na Constituição Federal seja explícito, no artigo 5º, inciso 4º, de que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, e também no inciso 9º do mesmo artigo, dizendo que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, isso também sem contar o artigo 220 da Constituição, que diz que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto na mesma Constituição Federal. No parágrafo 2º do mesmo artigo, diz que é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica ou artística. Não sou eu que estou dizendo isso, tá? É o pináculo legislativo do nosso ordenamento jurídico, a Constituição Federal, que diz: nada pode contrariar a Constituição, na teoria. Ocorre que não bastassem as atuações do STF, justamente quem deveria ser o bastião da Constituição, que está censurando sem dó e limitando apenas um lado da história, também existe a PL da censura, que alguns políticos, como o atual ministro da Justiça, por exemplo, defendem com unhas e dentes como necessário para o projeto de poder deles. Nós agora temos um novo capítulo dessa balbúrdia que se chama Brasil. O Ministério Público Federal solicitou o cancelamento das 3 outorgas de radiodifusão concedidas ao grupo Jovem Pan. Em ação civil pública, o órgão disse que o requerimento se deve por suposto alinhamento da emissora a campanhas de desinformação, com veiculação sistemática de conteúdos que, segundo eles, atentaram contra o regime democrático. Está claro que o fato de ser uma das poucas emissoras a concederem espaço para que o conservadorismo e a direita sejam pelo menos uma parte da discussão é justamente a motivação desses senhores, que ao invés de se preocupar com o compromisso jurado ao serviço público, estão comprometidos em defender uma agenda política segundo o seu próprio interesse particular. Então, tudo aqui que eu citei anteriormente sobre a Constituição, que um estudante do 2º ano de Direito sabe de cor e salteado, não deveria ser relativizado por conta de uma crença ideológica particular de um servidor público teoricamente espremido em seu saber jurídico dentro de um exigente concurso público. Isso é o que me deixa mais enfurecido. Alguém que distorce a regra, sendo que a função dele enquanto servidor público é justamente defender a aplicação da regra. O termo desinformação é relativo ao ato de dar uma informação falsa, algo que é diferente da opinião pessoal de um comentarista. Isso é uma distinção básica.
Você atribuir a uma rádio a responsabilidade de uma desinformação, ou seja, uma fake news, porque um comentarista não confia em um determinado sistema, enquanto opinião pessoal, é algo que beira o ridículo. E a própria Constituição Federal demonstra qual é a medida a se tomar nesses casos específicos. No artigo 5º, no inciso 5, diz que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Logo, a punição não é acabar com a concessão da rádio. A punição ela tem que ser pecuniária, é multa, é indenização. Informação falsa é diferente de opinião, e a própria Constituição fala que opinião, ou seja, o pensamento, não pode ser restringido. Então, além de falta de noção terminológica dos termos utilizados, o fato de tentar cancelar a concessão da rádio em si em busca de uma pseudo-argumentação em defesa da democracia é algo inconstitucional. E se algum ato é contrário à base legislativa do nosso Estado Democrático de Direito, podemos afirmar que o próprio pedido do Ministério Público Federal é antidemocrático. Inclusive um ato cuja prática se deu de maneira semelhante aos países que eu citei no começo do vídeo, que não são conhecidos pela prática da democracia. Que Deus tenha misericórdia do nosso país.